torno de 500 mil membros. Então, a família assembleiana, porque nós batizamos, depois dos 12 anos, mais de 1 milhão em nosso Paraná. Temos cerca de 13 mil ministros, e aqui apenas uma representação deles, uma parte dos mesmos, e mais de 3 mil templos espalhados em todo o estado do Paraná, pregando que Jesus Cristo salva, cura, transforma o homem e leva para o céu. Portanto, pastor Robson, é contigo agora. Senhor presidente, na nossa convenção, pastor Ivaldo, nobres convencionais, a paz do Senhor. Tendo em vista a ausência do pastor Samuel Alves Moreira, peço a permissão do senhor, pastor Ivaldo, para ser substituído pelo pastor Renato Ora. Senhor Michel Temer, a nossa gratidão em nome da comissão que foi encarregada de elaborar essas perguntas ao senhor. Sabemos da sua agenda muito apertada e a disposição do senhor estar aqui para nós é muito honrosa e nós reconhecemos, principalmente o fato de nós sermos profissionais do direito. Eu já fui profissional, os dois companheiros ainda são. Como o senhor, como constitucionalista que é, então para nós é muito importante os temas que nós vamos perguntar aqui para o senhor. Uma pergunta tem um caráter pessoal, a sua pessoa, e as outras têm relação à coligação que o senhor faz parte. E nós gostaríamos de saber se o senhor está disposto a responder todas elas, tendo em vista que o senhor é o vice, se o senhor responde também pela dona Dilma. Sim. Então, a primeira pergunta eu vou pedir a gentileza que o pastor Luciano Almeida a faça. Boa tarde, senhor vice-presidente Michel Temer. Meu nome é Luciano Almeida, eu sou pastor da Assembleia de Deus em Cascavel e também sou advogado. Para mim é um prazer especial tê-lo diante do nosso plenário da Convenção das Assembleias de Deus, porque eu, há mais de 10 anos, me formei e graduei em Direito, e durante a minha graduação eu tinha um dos livros que ainda até hoje eu tenho na minha estante, que é Os Elementos de Direito Constitucional, de Michel Temer. Então nós temos o privilégio de tê-lo conosco, para nós é uma honra muito grande. A pergunta que eu tenho a lhe fazer hoje é a respeito da sua convicção pessoal, da sua ideologia cristã. Há um princípio reconhecido na filosofia de que o que o ser humano crê, o que ele entende a respeito de Deus, influencia tudo o mais que ele faz. Aquilo que nós cremos a respeito da nossa existência, da existência de Deus, determina as nossas decisões. E, obviamente, aquilo que um representante, um governante, crê pessoalmente, também influencia a sua forma de governo, também a sua forma de governar. A nossa pergunta é: existem boatos de que Vossa Excelência tem ideologia anticristã, mais especificamente que é satanista. Isto é verdade? Quais são seus princípios religiosos? Olha, pastor Luciano, pastor e meu colega, advogado Luciano Almeida, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a própria pergunta, porque ela me permite esclarecer vários fatos que circulam, especialmente pela internet, né? E, aliás, agradecer também por ter comprado meu livro, que colaborou com meus direitos autorais. Mas eu agradeço muitíssimo a sua pergunta, porque ela me permite esclarecer neste auditório ilustríssimo, né? Que pode formar opinião, não só no Paraná, mas em todo o país. Eu até vou tomar a liberdade de me alongar um pouco nessa resposta, pastor Ivaldo, porque para mim é fundamental o esclarecimento desta situação. E aí eu confesso aos senhores e senhoras, não é em função de ser presidente da Câmara, candidato a vice-presidente, é em razão de postar-me como um ser humano. Eu quero a compreensão dos senhores, depois da divulgação do que eu disser,
sem embargo de eu ser candidato a vice-presidente, sem embargo de ser deputado federal, mas como homem, porque foi uma das coisas mais agressivas, mais ofensivas que eu já recebi ao longo da minha vida. E devo, porque neste último momento, até usado de maneira não eleitoral, mas eleitoreira, quer dizer, o mais rastejado dos critérios eleitorais. E isso tudo derivou, eu vim a saber mais tarde, de um livro de um cidadão que usa um nome fictício, não é nem o nome dele, o que já é mau sinal, porque é um nome fictício, e que divulgou, até tive a curiosidade de conhecer o livro do professor Luciano. Chama-se o livro Filho do Fogo. E lá eu fui ver, porque esse cidadão, alguns insinuavam pela internet que ele era meu filho. Até uma situação um pouco difícil, porque tem uns 55, 56 anos, é uma situação um pouco curiosa, mas que muita gente acabou acreditando nisso. E eu fui ler o livro. Um evangélico, meu amigo, deputado federal, Chico Rossi, Francisco Rossi, de Osasco, em São Paulo, me deu o livro. E me disse: olha, Temer, de onde vem essa história? Então eu vou tomar a liberdade de contar aos senhores, e ao mesmo tempo que conto aos senhores e senhoras, eu fico estarrecido que as pessoas possam acreditar naquilo que lá está escrito. E vou mostrar por que surgiu esse quadro. Este cidadão hoje faz palestras por aí. Eu confesso que mandei até fazer pergunta específica a ele para eventualmente tomar o depoimento. Se ele dissesse, repetisse que é meu filho, eu tomaria providências de natureza judicial, como cabe a nós, advogados e cidadãos. Mas ele evita, ele muito sagazmente, sabiamente, sabidamente, espertamente, ele acaba não costeando o problema, dizendo que essas coisas são de Deus, que Jesus é que sabe, etc., e não responde à questão. Mas eu conto muito rapidamente, sem divulgar o livro dele, né? Porque acho que o que ele quer exatamente, penso eu, divulgar o livro. Mas ele conta uma história de que até os 17, 18 anos, ele era cocainômano, até que ele encontra uma figura que ele dá o nome de Marlon, e no dizer dele era uma pessoa muito fina, muito educada, etc., que o chamava de meu filho, e meu filho para cá, meu filho para lá, acaba levando e iniciando uma seita que é uma seita satanista. E ele se entusiasma com aquilo e entra no satanismo iniciado por esse cidadão chamado Marlon. E ele convive com o satanismo entre os 18 e 26, 27 anos, uma coisa assim, e nesse período, ele conversa com o diabo. Me perdoe usar a expressão aqui entre os senhores, mas ele conversa com o capeta vem a ele, senta-se com ele, toma café, toma almoço, troca ideias, conversa, dialoga, orienta ele, né? Diz o que deve fazer, etc, etc. Eu estou contando isso porque acho incrível que as pessoas acabem acreditando e até comprando um livro desse, que não é ficção. Ele diz como se fosse a vida dele. Mas até que aos 26, 27 anos ele encontra Jesus. E ao encontrar Jesus, ele se transmuta para o Evangelho. Vai para o Evangelho, torna-se evangélico. E quando se torna evangélico, daí ele passa a conversar com os anjos. Daí o anjo vem visitá-lo, senta com ele, conversa, fala. Não, mas fala materialmente. Não é falar que nós falamos. Eu falo. Eu falo com a divindade, eu invoco a divindade a todo momento, nas minhas angústias, é claro. Mas no caso dele, não. O anjo se materializava. Sentava-se com ele e descreve o local, a mesa, a cadeira, o quarto onde ele conversou com o anjo, como conversou com o Satã no passado. Até que num dado momento, um anjo diz a ele: olha, você tem tanta admiração por esse Marlon, né? Você sempre elogia tanto, chamava de seu filho, etc. Né? Você deveria escrever uma carta para ele. E ele termina o livro, senhores, mandando uma carta para o Marlon, onde ele diz o seguinte: diz: olha, Marlon, você sabe que eu sempre admirei muito você, a sua delicadeza, a sua figura, o seu equilíbrio, a sua moderação, mas entretanto eu quero dizer que eu encontrei Jesus e portanto agora sou evangélico e eu não posso mais te acompanhar, mas eu desejo que um dia você esteja conosco e eu estou acompanhando. Aqui que eu vou grifar a frase para que os senhores entendam de onde veio isso. Eu venho acompanhando a sua vida de muito êxito político pela mídia e sei que você ainda ocupará outros tantos cargos poderosíssimos
do nosso país. Eu desejo muitas felicidades a você, Bárbara, mas espero que você esteja conosco um dia, etc. Tudo bem. Esta é a única frase onde ele diz que é um político que eu chamava de filho, né? E a partir daí, mas isso não foi agora, não. Está vários anos atrás, em escala muito menor do que a de hoje, que é a escala de hoje, não é uma escala evangélica nem do escritor, é uma escala eleitoreira, né? Mas desde então, eu já tinha notícia disso, mas nunca dei maior importância. Não sei quem botou um dia na internet que, olha, esse sujeito acho que é filho do Michel Temer. Então Michel Temer é o Satã na Terra, o Marlon. Michel Temer é a representação, a encarnação do demônio. Eu confesso que nos primeiros momentos eu deveria ter uma piada. Deve ser demais, eu não vou dar maior atenção a isso. Mas eu confesso que nesses últimos tempos eu fiquei extremamente preocupado com isso. Para os senhores terem ideia, eu sou de uma pequena cidade no interior de São Paulo, Tietê, e a minha sobrinha é professora do ginásio, e as alunas, 4 alunas evangélicas, vieram a ela e disseram: tia Cleusa, olha, os meus pais vão votar no seu tio, mas eles estão preocupados porque o pastor diz que ele é satanista, que ele é a encarnação do diabo na terra. E ela ficou preocupadíssima, né? Ela disse: imagina meu tio, etc, né? Daí é que eu comecei realmente a ficar angustiado com isso, angustiado no plano pessoal, não no plano político. E se eu contar aos senhores e às senhoras a minha formação cristã, eu, comunista de Tietê, uma pequena cidade do interior, e eu aos 7 anos de idade ia à missa. E lá na missa, faz muito tempo isso, lá na missa eu tinha os vitrais da igreja, e nos vitrais da igreja havia as virtudes. E uma das virtudes me chamou muita atenção, que era a temperança. E eu, curioso, fui ao dicionário do meu irmão mais velho, vi que era temperança. E vi que era equilíbrio, moderação, tempero, enfim, sempre a ideia de que para você juntar as pessoas, você precisa ser temperado, você não pode radicalizar em nenhuma posição. Não fosse assim, os evangélicos não pegariam, por exemplo, aqueles que se desviam das regras morais, aqueles que vão para as drogas, e conseguem trazê-los, porque a radicalização importaria que os afastasse. Então eu, quando vi aquela palavra, interessante, me sensibilizei muito por ela. E a sensação que eu tenho, como eu tenho fama de que eu sou um sujeito capaz de agrupar pessoas, de agregar facções, etc., né? Eu tenho a impressão que aquela, digamos, religiosidade, aquela palavra que eu vi no portal, no vitral da igreja, é que guiou os meus passos na vida pessoal, na vida profissional, na vida pública, né? E eu sempre fui assim, e sempre frequentei, sempre tive, sou cristão desde o primeiro momento, né? E sempre tive essa crença. Então eu confesso a vocês, respondendo, claro que negativamente, mas sobre responder negativamente, eu, como sou temperado, não quero responder indignadamente, porque o caso é de indignação, né? E eu vejo que isso é pregado em alguns púlpitos, né? Eu vejo que isso impressiona as pessoas. E eu vejo, meu Deus do céu, mas será possível? Será que essa gente leu esse livro? Eu quero dizer que ele é, digamos assim, literariamente, vou usar uma expressão que não tem nada a entender, um lixo. Mas é um lixo que é admitido pelas pessoas. E eu vejo isso, eu vejo, meu Deus do céu, não estão atingindo o presidente da Câmara, o deputado, estão atingindo a pessoa. Porque é claro que alguém pode olhar para mim e dizer: esse sujeito aí, não é? Ele tem uma coisa ruim. Então eu peço a vocês, com muita franqueza, daí porque, doutor Luciano, pastor Luciano, eu agradeço a sua pergunta, que me autoriza a respondê-la de maneira esclarecedora, como tenho feito em muitos tempos. Confesso que a partir daí eu fui à televisão evangélica, emissoras evangélicas, e dei entrevistas sobre isso, mas eu vejo que de vez em quando ainda persiste. Se não persistisse, não teria nascido a indagação. Então eu agradeço muitíssimo a questão e digo a vocês: minha crença na caridade, no amor, na solidariedade, é naquilo que os senhores evangélicos da Assembleia de Deus pregam e propõem.